Oi, pessoal! Estamos aqui em mais um episódio do podcast Plástica Sem Medo e hoje eu vou receber uma grande amiga de longa data, doutora Ana Júlia Ribeiro, se formou comigo. Ana, é um prazer te ter aqui junto, tá? Obrigada. Eu queria que você se apresentasse para o pessoal saber. Ana Júlia, ela é alergista, imunologista e hoje a gente vai aí abordar vários assuntos relacionados à sua especialidade. Então se apresenta aí, conta um pouquinho da sua história. Boa noite, eu me chamo Ana Júlia, eu sou médica, como a Suelen disse, eu me formei com ela. Eu sou alergista, imunologista, adulto e infantil e também sou pediatra. Hoje eu atuo aqui na região da Zona Leste, de São Paulo, e aí a gente vai contar um pouquinho para vocês da relação da plástica com a alergia. Vamos começar, Ana, já que você falou aí da relação da plástica com a alergia, o que tem a ver, né? A cirurgia plástica e a alergia. Então, hoje, quando a gente comentou até sobre o podcast, a gente falou isso, né? O que tem a ver a gente vir aqui nesse podcast de cirurgia plástica falar sobre a alergia? Mas a alergia, ela é relacionada com todas as áreas da medicina, né? A gente fala em alergia e imunologia, e a imunologia é responsável pelo processo inflamatório, por cicatrização, então tudo que acontece ali durante um procedimento cirúrgico. E alguns pacientes vão apresentar alergia a algum produto, algum medicamento, alguma coisa, e isso pode implicar em dificuldades de realizar um procedimento operatório. Ana, a gente sabe que quando a paciente ela vai fazer a cirurgia, ela está ali no consultório com a gente, e uma das perguntas mais comuns que a paciente faz, doutora, e se lá na cirurgia, né, na hora da anestesia, eu tiver alguma reação, o que acontece? Na verdade, eu falo assim, que o medo paralisa, né? Então, assim, a primeira coisa na alergia é que a gente não pode ter medo. Algumas pessoas são mais susceptíveis a ter alergia do que outras pessoas, tá? Mas isso não indica que você terá. Então, se você nunca teve alergia, gente, faça a cirurgia, não precisa ter medo, tá? Então, eu tenho medo de comer camarão, por exemplo. Não precisa ter medo de comer camarão. Come. Se, por um acaso, você tiver alergia, aí a gente vai ter outra conduta depois. Então, durante um procedimento cirúrgico, tem chance de ter alergia? Tem chance de ter alergia a várias coisas durante um procedimento, desde a indução anestésica até o final da cirurgia ali. Mas não é por isso que a gente vai deixar de fazer. Mas, caso aconteça uma cirurgia, você está no lugar mais seguro para ser tratado, que é dentro de um centro cirúrgico, com um anestesista do lado, com medicação, às vezes entubado, com acesso venoso. Então, dali você vai escapar. O problema vai ser depois dali para frente, para ver como que a gente vai resolver. Você sabe que eu tenho uma história para contar em relação à alergia. Tive uma paciente que ela já tinha tido uma reação no parto dela, mas ela esqueceu dessa reação, não foi informada do que tinha acontecido, Exato. Né? E ela chegou para mim para operar. E ela teve ali na indução, ela acabou apresentando um choque anafilático, né? E aproveitando essa situação, a paciente ficou bem, depois a gente operou ela, cancelamos a cirurgia, mas depois foi para a alergista descobriu o que era o composto, né, a causa, e a gente operou ela depois com segurança. Mas uma coisa chama muita atenção e eu queria que você explicasse aí para os nossos ouvintes, pacientes. Ela tinha entrado em contato lá, né, naquele parto com essa medicação. Exato. E ela não teve o choque anafilático. Isso vai se acumulando? Na verdade, é assim. Nós não temos como prever como vai ser a reação alérgica. O fato é que depois de uma reação alérgica, a gente não deveria mais usar aquele produto, por exemplo, aquela medicação. Porque dentro da alergia, a gente fala assim, que eu posso ter uma reação que é uma chuvinha fraquinha, eu posso ter uma chuva que eu preciso de um guarda-chuva e eu posso ter uma tempestade. A chance de uma nova reação ser uma tempestade é muito maior do que a chance de... por exemplo, eu usei a dipirona e ela foi a causa da minha reação. Eu posso ter tido uma reação leve, uma chuvinha. Uma próxima vez que eu usar, eu posso ter uma tempestade. E numa próxima, eu posso ter uma chuvinha. Então, eu não tenho como prever. Então, o ideal é não usar. Entendi. Então, assim, realmente vai se somando, né, as reações. É interessante. E ali, aquela paciente que teve aquele choque anafilático ou teve aquela reação, a gente sabe que os pacientes, eles não procuram o alergista, né? Hoje está muito mais, né, tem muito mais visibilidade, né? O paciente fica, doutora, eu vou em qual médico? Exato. Né? Eu tive essa reação. Eu queria que você falasse um pouquinho de como que funciona isso na sua área, assim. O paciente teve a reação da dipirona, e aí como que funciona lá, como que é a consulta? Eu vou fazer até um alerta para outros médicos, inclusive, assim, para você, se um dia acontecer.
Todas as vezes que um paciente tem uma reação durante um procedimento cirúrgico, não dá para a gente falar assim, ó, foi dipirona, foi cetoprofeno, não dá para prever. Então, o que a gente precisa? Primeira coisa, a gente precisa da cópia da ficha anestésica. A ficha anestésica tem que ir com o paciente. O paciente chega no consultório, ele não trouxe, a gente fala, vai, pede a ficha anestésica e volta. Não adianta vir com a fichinha escrita assim, usou roncurônio, usou morfina, usou fentanil. Não, tem que vir. Porque a partir da ficha, a gente vai olhar que horas ele teve a reação e o que aconteceu durante a reação. Porque o anestesista, ele anota tudo. Ele anota se teve queda de pressão, se teve Sim. queda de saturação. Então, a gente vai olhar a partir daquela ficha anestésica o que a gente precisa testar. Se ela teve uma reação, por exemplo, na indução, a gente vai testar as medicações da indução. E aí, a gente vai ter que testar todas as medicações. Que é o que a gente chama de teste de provocação. Então, não existe um exame. Não tem. Não adianta achar que você vai chegar ali e falar, vou fazer um exame de sangue. Não vai. O teste de provocação é um teste que a gente pega as medicações que o paciente usou e faz o teste dentro do ambiente hospitalar, para a gente poder descobrir qual é a causa. Por exemplo, se for medicamento, precisa fazer esse teste. Se for látex, a gente até tem um exame para fazer, mas depois a gente precisa provocar também o paciente. Então, todos os pacientes que têm uma reação para que seja feita uma cirurgia segura, depois precisa fazer o teste de provocação. Gente, que interessante, né? Porque o paciente sempre procura o mais fácil, né? O paciente e todos nós, né? Então, não existe esse exame de sangue, né? A gente tem que... eu não sabia, coloca o paciente exposto ali no ambiente hospitalar seguro, para que você monte ali o que ele tem alergia, Exato. né? Quando a gente vai fazer um teste de provocação a gente chama de reação perioperatória. Então, são mais de 20 medicações que a gente coloca ali. Então, a gente faz a diluição e aí a gente faz um prick teste, que é um teste que a gente faz no braço primeiro e depois a gente faz o intradérmico. E aí a gente faz não só o teste com as medicações, mas também o teste com opções. Porque, veio positivo para roncurônio, eu preciso ter uma outra opção, ou o paciente não vai operar mais. Então, a gente faz opções também. Hoje em dia, os maiores vilões que a gente vê são os antibióticos e os anti-inflamatórios. Ainda são esses, mas a gente também observa com os anestésicos, mas a porcentagem é menor. Mas assim, dipirona, cetoprofeno, cefazolina é o que a gente mais observa de reação. Os grandes vilões, a maioria. Exato. Mas o que a gente vê de muito erro, assim, que às vezes acontece, é o médico falar assim, não, vamos fazer a cirurgia de novo, vamos tirar isso aqui, que foi isso aqui. Ele não tem como ter certeza disso. E a outra coisa que acontece que é muito ruim é esse caso dessa paciente, é o paciente esquecer que ele já teve uma reação. Porque aí, no caso dela, ela teve um choque anafilático, então ela não conseguiu fazer a cirurgia que ela queria fazer e ainda teve risco de vida. Sim. Então, assim, é o que eu sempre falo para os pacientes. Gente, não esqueçam das reações que vocês tiveram. Anota num papel, porque às vezes o paciente chega e fala, eu tive uma reação em 1992. Do quê? Não lembro. Sim. Aí eles falam, eu quero saber do que é. Aí eu falo, eu também não tenho como saber. Porque eu vou testar todas as medicações que existem? Sim. Não tem como. Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado. O paciente alérgico, ele precisa ter esse cuidado de saber o que ele tem alergia para que ele não corra riscos depois. Igual eu lembro que eu falei para a paciente, por exemplo, né? Se essa paciente tem um acidente, né? E ela vai para uma emergência, né? Em que não tem uma estrutura, né? A gente sabe que tem algumas regiões que não tem estrutura. Ela não sabe, ela tem um choque anafilático e pode perder a vida. Exatamente. Né? Então, acho que é o que você falou. Tem que difundir a informação, você, sua mãe, todo mundo, para que fique identificado mesmo, né? Para a gente evitar tragédias. Quando a gente pensa em reação, numa primeira reação, assim, durante o procedimento cirúrgico ali, a gente fala que é uma reação anafilática, mas a gente também tem as farmacodermias, Steven Johnson, NET, que são aquelas reações que descama a pele toda e também o paciente corre risco de vida. Só que não é imediata, essa é tardia. Então, assim, a gente precisa lembrar de tudo. Eu tive uma paciente uma vez que usou um remédio que se chamava, acho que é lincosamida. Nem existe mais. E ela teve uma alergia, ela teve um Steven Johnson, ficou internada. O Steven Johnson é uma reação muito grave, para quem não sabe. E aí, ela não lembrava, e aí ela foi no médico, tomou uma outra medicação com outro nome, mas que era da mesma classe. E ela teve outro Steven Johnson e ficou na UTI mais 15 dias. Então, assim, quando eu fui questionar ela se ela já tinha tido uma reação, que eu fui fazer a visita hospitalar, ela falou para mim, eu tive uma reação a tal remédio. E eu fui pesquisar, cruzei, era a mesma medicação. Então, assim, para você ver que a gente precisa falar. A gente precisa anotar e a gente precisa falar, porque senão depois a gente vai passar sufoco.
Saindo um pouquinho das medicações, na nossa área da cirurgia plástica, tem tanta coisa que a gente usa, né? Fios, cola, Exato. né? E o que eu tô percebendo, né? Você sabe que você trabalha junto comigo, a gente percebe que cada vez mais se tem reações. As pacientes estão apresentando cada vez mais reação. Aí a gente não sabe se é do fio, se é da cola. Exato. Qual que é o norte que você dá pra gente aí, pra nós cirurgiões e pras pacientes? Exato. Na verdade, assim, a gente fala que as pessoas estão cada vez mais sensíveis, né? Então, o Isso. mundo tá mais alérgico. A gente vê que hoje em dia tem muito mais pessoas alérgicas do que antigamente. Sim. Há várias coisas. Mas, assim, na questão dos fios, o que a gente observa é que raras as vezes a pessoa tem uma reação alérgica do fio. O que ela pode apresentar, às vezes, é abrir ali a pele e o ponto sair, ou às vezes até uma expulsão, tipo um corpo estranho. Se eu for pensar numa alergia, normalmente seria em todo o local onde tem o fio. Sim. Se for em um local específico, a gente não vai pensar em alergia. E se tiver uma alergia do fio, normalmente vai ter que tirar aquele fio ali e ver se coloca outra coisa ou usar medicação até tirar o fio, porque o fio não vai ficar ali para sempre, né? Sim. Mas não dá pra gente também prever essa alergia do fio, só colocando. Existe um teste que se chama teste de contato, que é um adesivo que a gente cola nas costas que tem várias substâncias. Ele pode conter alguma coisa ali que tem, às vezes, na cola, que tenha no fio. A gente Sim. pode usar um pedacinho da cola ali nesse teste, ver se tem reação. Mas, assim, se a gente for fazer isso em todo paciente, vai ficar inviável. Sim, o custo vai ser O gigantesco. custo vai ser alto para o paciente e também depois para você, que eu vou falar, olha, não pode usar nada. Aí Sim. você fala, e aí? É o que Não você vou falou mandar lá no mais. começo do anestésico, né? Exato. Vocês precisam pensar, ó, não pode esse, vamos pensar em outro, porque essa pessoa uma hora vai precisar operar, né? Exatamente. A gente quer que não, né? Tirando a estética. Mas na urgência, a gente espera que Exato, mas ela tenha como. às vezes você tem um parto, qualquer coisa, você vai precisar ir para um Sim. atendimento. Uma alergia muito comum é o do látex, né? Exato. E eu tive poucos pacientes que teve, mas a gente percebe que tem toda uma preparação, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa alergia. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que pensar é quem tem mais chance de ter alergia ao látex. Quem opera muito, então você deve ter paciente que faz várias plásticas aí, tá? Essa paciente tem que Ainda ficar bem. de olho. Exato. Às vezes uma criança que tinha algum problema de saúde e precisou fazer muitas cirurgias, os profissionais de saúde, hoje os profissionais de beleza, então quem usa muito látex tem maior chance de ter uma reação ao látex. E essa reação ao látex, ela pode ser uma dermatite de contato, que é aquela da luva que vocês devem ver toda hora, né? Sim. Que é a mais comum, mas ela pode também ser uma reação anafilática do látex, que pode ser durante o procedimento cirúrgico, porque a gente pega a luva e coloca lá dentro do paciente, então a chance de reação ali é grande, ou até mesmo soprando um balão numa festa, usando preservativo, tudo é látex. Sim. Depois que a pessoa tem uma reação ao látex, então a gente fala hoje que a causa mais comum de reação alérgica durante o procedimento cirúrgico é látex. É a primeira coisa que a gente investiga. Depois disso, numa próxima cirurgia, ela precisa fazer essa cirurgia numa sala que a gente chama de látex free. Então, ela é a primeira cirurgia do dia, não pode ter nada de borracha ali dentro, tem que tomar cuidado até com a tampinha ali da medicação, com o êmbolo da seringa, porque tudo pode dar reação. Sim. É a única cirurgia do dia, não tem como repetir. E, assim, a alergia, qual que é a grande questão? Ela não tem cura. Então, uma vez alérgico ao látex, sempre será alérgico ao látex. Então, assim, por isso que a gente tem que lembrar, porque não vai melhorar. Gente, que essa palavra é tão pesada, né? Se você for falar assim, não tem cura, ou seja, a pessoa tem que se adaptar Exato. a viver. É igual a comida, né? O camarão, né? Exato. Ai, gente, me O fugiu. meu filho, por exemplo, ele é alérgico a peixe. Ele tem 7 anos. Ele é alérgico a peixe desde os 2 anos. A gente tentou provocar ele para ver, porque normalmente nos alimentos a gente observa que o paciente vai tolerando com o tempo. Tipo, Sim. o leite, normalmente até os 2 anos tolera e tal. E aí a gente testou nele e não conseguiu ainda essa tolerância. Ele ainda é alérgico. E no medicamento piorou. O medicamento, a chance de melhorar é bem menor. Normalmente, assim, se a gente vê um paciente que teve uma reação há muitos anos atrás, sei lá, 20, aí a gente até testa para ver. Sim. Porque, assim, o que a gente precisa tomar cuidado com a alergia também? A gente tem que ter, né, esse cuidado de saber o que o paciente é alérgico, mas a gente tem que saber entender se ele realmente é alérgico. Porque tem paciente que diz, eu não posso tomar nada. Tudo me dá reação. Qual que é a reação? Esse cai meu cabelo, esse me dá dor de garganta, esse me dá dor de estômago. Não, aí não é reação. Então, a gente também precisa ter essa cautela do que é reação, do que é alergia de verdade e do que não é. Vou aproveitar então isso pra gente fazer um gancho de que, assim, tem aqueles principais sintomas, Ana, assim, que a gente pode... Você falou que... É o que você falou, às vezes a pessoa fala, eu tenho alergia à carne de peixe.
mas ela não sabe se é uma alergia. Quais são os principais Exato. sintomas? Então, assim, gente, existem primeiro efeitos adversos e existem sintomas de alergia. Uma coisa é efeito adverso, efeito colateral da medicação, tá? Então, eu tomar uma dipirona na veia e sentir dor no estômago, uma náusea. É normal, é um efeito colateral da medicação. Mas existem os sintomas de alergia, e aí vai incluir o quê? Ele pode afetar vários sistemas. Então, pele, coceira, lesão na pele, que seria a urticária, aquelas placas vermelhas, edema, então inchar olho, boca, nariz. Ele pode ter sintomas respiratórios, falta de ar, chiado no peito, espirro, coriza. Ele pode ter sintomas circulatório, desmaio, Caramba! parada cardiorrespiratória. E ele pode ter sintoma gastrointestinal, que é diarreia, dor abdominal e vômito. Então, são vários sintomas que pode ter. Mas às vezes o paciente chega e fala assim: ah, eu fiz a cirurgia e usei dipirona. 3 dias depois eu tive diarreia. Não é uma reação alérgica, porque na maioria das vezes a reação ela é imediata. Então, Sim. assim, você vai ver que se o paciente tiver uma anafilaxia ali, será durante o procedimento cirúrgico. Ou na recuperação, se ele estiver tomando alguma medicação. Mas na maioria das vezes é ali durante. E é uma coisa rápida, né? Não é... É É rápido. como você falou, 3 dias depois não. É Não. uma coisa mais imediata, então. Exato, é imediato. Isso é importante. Eu vou entrar num assunto sobre as malhas cirúrgicas, né? A gente usa muito isso. E a gente percebe que durante esse uso das malhas cirúrgicas, o paciente, obviamente, dependendo da região e da época que a gente tiver, ela vai transpirar muito, Exato. né? E aí começa a desenvolver as coceiras, aquele incômodo, assim. É possível, né? Tem alergias relacionadas à temperatura, ao suor, ao líquido. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. É assim, na verdade, hoje em dia, a gente tem observado muitas urticárias, tá? E a urticária, ela é uma forma de defesa do nosso organismo. Então, o nosso sistema imunológico, ele reconhece algo como estranho. X, tá? Então, vamos dizer que seja o calor. Nossa, esse calor aqui tá intenso. Vou defender esse paciente aqui contra o calor. E ele traz a urticária, então, como uma forma de defesa. Então, se a gente for pensar num procedimento cirúrgico, que é algo que agride o nosso corpo não está esperando aquilo ali, eu vou lá e faço Sim. uma cirurgia. O meu sistema imunológico vai fazer todo o processo ali. Em algumas pacientes que são sortudas ali, pode acontecer um quadro de urticária. Isso não quer dizer que ela está com alergia do procedimento cirúrgico, ela está com alergia da prótese ou do fio. Muitas vezes é um sintoma do próprio corpo mesmo ali que vai apresentar. E aí, essas pacientes, às vezes usando malha, às vezes morando no calor, tem uma chance maior, né? Tem um gatilho maior para ter a urticária. Uma das formas que a gente vê bastante de urticária hoje é o dermografismo, que é o quê? Tudo que faz pressão na pele promove reação. E quem faz uma plástica usa um macaquinho que aperta até a alma da pessoa. Então, aquilo ali pode dar reação e aí vai coçar, né? Então, assim, alguns pacientes vão precisar de medicação. Isso não quer dizer que ele não pode usar o macaquinho. Ele pode usar, mas talvez ele vai precisar de uma ajuda ali para ela conseguir usar todo o tempo que for necessário. Você falando da urticária aí, é uma alergia de difícil controle, né, Ana? Exato. Aproveitando aí, hoje a urticária, é o que você falou, a gente está muito mais sensível, a gente começa a observar, né, colegas, amigos que têm cada vez mais essa alteração. Queria que você falasse um pouquinho da urticária, como é que a gente está, qual que é o principal sintoma de alerta, o que a gente tem de tratamento, se nós temos coisas novas. Quando a gente fala em urticária, a gente tem 2 tipos de urticária, aguda e crônica. Aguda é aquela que é menor do que um mês, mais ou menos ali. É aquela assim, ai, comi alguma coisa e tive reação, tomei uma dipirona para dor de cabeça e me deu urticária. Mas é uma urticária limitada, ela vai durar ali 2, 3 semanas e acabou, no máximo. Mas hoje a gente tem observado um aumento de uma doença chamada urticária crônica espontânea, que é aquela urticária que ultrapassa 6 semanas, e aí a gente vai observar ela às vezes após procedimento cirúrgico, pessoa que está com problema na tireoide. A gente fala que o estresse não é uma causa de urticária crônica espontânea, mas a gente sabe que ele ajuda a piorar. E aí a gente observa, às vezes eu recebo no consultório todos os dias, paciente 4, 5 meses coçando sem parar com urticária ali. E aí o tratamento, hoje em dia a gente trata com antialérgico, só que a gente vai usando doses maiores, doses que as pessoas às vezes não estão acostumadas a usar, por períodos maiores. E aí, se o paciente não melhora nesse caso, hoje em dia já existem imunobiológicos para a urticária. Então, é uma doença que tem aumentado, mas que tem controle. Dá para a gente controlar. O que eu falo para o paciente é assim: pode ser que eu não te controle agora da primeira vez, mas você só vai ter alta na hora que eu conseguir te tratar. Então, assim, é uma doença que vem aumentando, mas que a gente tem controle. A gente fala o seguinte:
Lembra que eu falei que na alergia a gente não tem cura, a gente tem controle com medicamento e a gente tem remissão. Remissão, eu posso ficar sem medicamento e sem a doença. Sim. Isso não quer dizer que ela não vai voltar mais. Pode ser que em um outro momento eu faça outra cirurgia e ela volte. Então, assim, ela é um pouco complexa, às vezes, de entender. O paciente chega e fala, mas eu quero saber o que está causando. Nada está causando. É o seu sistema imunológico. Mas, assim, dá para tratar. Tem. E ela é tão impactante, né? Porque qualidade de vida, Qualidade de trabalho, vida, e exatamente. é interessante isso. Então, gente, tem tratamento, pode procurar a doutora Ana, né? Que ela vai Exato. passar o tratamento. Vamos entrar um pouquinho nas alergias respiratórias, né? Que isso é Sim. importante para cirurgia plástica. Tem aquelas pacientes que têm bronquite, paciente que tem asma, que tem rinite. Quais são as suas orientações? O que esses pacientes, é importante eles saberem para evitar de chegar lá durante a cirurgia numa crise, ou evitar ter uma crise Exato. depois da cirurgia, porque vai ficar entubado, sala fria, tem toda essa... O que a gente sempre fala nessas doenças, independente de você ter que fazer uma cirurgia ou não, é que você tem o controle da doença, tá, gente? Então, hoje em dia, o que mais se fala dentro da medicina é prevenção. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa prevenir. Então, a asma é uma doença que a gente pode prevenir as crises. Então, assim, primeira coisa, se você vai fazer uma cirurgia, gente, e você não faz tratamento e está em crise, não faça. Porque o risco é muito grande, como a Suelen disse, você vai ficar entubado, você vai ficar no ar gelado, e aí aquilo ali pode ser um desencadeante de crise. Então, primeira coisa é estar controlado e estar tratando, seja com pneumo, seja com alergista, tá? E assim, não ter medo de bombinha. O paciente faz tanta coisa errada e depois quer usar uma bombinha, fala que tem medo de bombinha. A bombinha de asma, ela não vicia, tá, gente? Pelo contrário, eu falo Ah, que ela previne para que você lá no futuro não seja aquele velhinho que precisa usar oxigênio, tá? Porque a asma, ela é assim, ela vai piorando ao longo da vida. Então, eu não vou tratando ela, o meu pulmão vai fazendo um remodelamento pulmonar. Eu falo o seguinte, vamos imaginar que eu corte a mão aqui. Cortei. Daí eu vou lá e corto de novo. Aí eu corto de novo, corto de novo. Cada crise de asma é um corte. Vai ficar uma cicatriz horrorosa aqui na minha mão. sim. Então, a asma ela precisa ser tratada para que você não faça um remodelamento pulmonar e precise de oxigênio. Então, não só para prevenir uma crise durante a cirurgia, mas também para prevenir lá no seu futuro. E aí a rinite, tem gente que convive com a rinite e tá tudo bem, coçar o nariz. Eu falo assim que a rinite ela não atrapalha, ela não vai te causar um dano mais severo, né? Mas assim, ela te atrapalha a sua qualidade de vida. Você imagina você fazer uma cirurgia e ficar espirrando. Você fazer uma Sim. cirurgia no, sei Na lá, na mama, face, na mama e ficar sim. espirrando, ficar tossindo, aquilo ali não vai ser legal. Então, também é prevenível. E hoje em dia a gente fala de via aérea única. Então, pulmão e nariz são uma via aérea única. Se você trata um, tem que tratar o outro, senão a crise vai chegar. Então, assim, se eu pudesse dar um recado, é prevenção. Eu acho que isso é tão importante, né? Porque às vezes a gente pode citar um exemplo aqui besta, mas da pressão alta, né? Exato. Engraçado que o paciente que tem a pressão alta, ele vai lá, ele toma o remédio dele Ele trata a certinho, pressão. então ele vai tratar a pressão. Mas quando o paciente tem uma rinite, é o que você falou, ele larga pra lá e aí E ele não esse é o trata. exemplo que eu dou no consultório. Eu falo assim: se você, pressão alta, por exemplo, se você tem pressão alta, você toma remédio todo dia? Toma. Por que você não quer tratar, então, a alergia? Porque Sim. a alergia também é uma doença crônica, igual a pressão, igual a hipertensão, igual a diabetes. Então, eu uso esse exemplo, porque, assim, tem coisa que já tá na nossa cabeça, né? Tem que tratar a hipertensão, tem que tratar a diabetes, mas tem Ah, coisa que a vai ter gente uma ainda coisa mais não. grave. Exato, porque assim, o paciente da alergia, ele chega e fala assim: ah, mas eu queria usar esse remédio e nunca mais ter nada. Daí eu falo assim: bom, a alergia tá ali no sangue, a gente vai melhorar por um tempo e depois pode ser que volte, né? Se bem que hoje a gente tem tratamento também com vacina de alergia que a gente faz para as doenças respiratórias. Melhora bastante, assim, a única chance que a gente fala do paciente curar. Mas não é para todo mundo. Tem paciente que melhora muito e tem paciente que não faz nem cosquinha. Isso que eu ia te perguntar agora, assim, já existem vacinas. Como que Exato, tá isso? Que tanto de vacina que a gente tem? Como é que tá exato. essa parte? Na verdade, as vacinas de alergia, elas são específicas para cada paciente. Então, a gente faz o teste de alergia para o paciente, tá? Não existe vacina para tudo, mas dentro do que existe, a gente consegue fazer a vacina. Então, hoje a gente tem ácaro, gato, cachorro, Hum, mofo, insetos. Então, a gente já tem algumas vacinas aí que a gente consegue fazer. E a função dela é induzir uma tolerância, que a gente fala, é fazer você acostumar com o que você não tem costume. Então, ah, eu chego perto de um gato, vou espirrar. Quer dizer,
Você não tem costume com gato ali, o seu sistema imunológico. Então, a vacina, ela vai fazer você ficar ali se acostumando com aquilo ali e não respondendo exageradamente. Que interessante. Ana, eu queria te agradecer por essa participação. Eu acho que a gente, né, conseguiu tirar dúvida de muita paciente, né, principalmente aí no seu momento cirúrgico, né? É um grande medo de todas as pacientes. Então, eu queria te agradecer pela Obrigada. participação. Queria que você deixasse aí o seu Instagram, o número do consultório, para o pessoal Beleza. te procurar, porque eu acho que cada vez mais importante é o que você falou, é a prevenção e melhorar a qualidade de vida, né? Exato. Bom, eu olho para lá agora. Pra cá. Eu atendo aqui no Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo, como eu disse. Eu atendo no Hospital Dia Monte Cristo. Eu tenho meu Instagram pessoal, que é a doutora Ana Júlia Ribeiro. E eu tenho o Instagram da onde eu atendo, que é Monte Cristo Hospital Dia. E aí eu convido vocês para ir lá, para conhecer, para passar em consulta, para tirar suas dúvidas comigo. Eu queria fazer um adendo aqui que a gente tem um hospital novo aqui, né, na região Exato. aqui do Tatuapé. Como que chama o hospital, Ana? Monte Cristo Hospital Dia. Fica ali na Rua Itapetí. E aí, quem quiser passar lá para conhecer, ou quem quiser, né, os médicos também que estão assistindo aqui, se quiserem ir lá para conhecer, ou conhecer o nosso centro cirúrgico, lá a gente está sempre disponível. Ana, obrigada, viu? Pessoal, a gente encerra mais um episódio do Plástica Sem Medo e até o próximo.